sou a Ana aqui do Morcegos Literários, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre o Diário de Miriam, trazido aí pela editora Darkside Book. E a Miriam, ela é essa garota aqui, gente, ó, e esse foi o fotógrafo que descobriu o diário dela e ajudou na publicação desse livro aqui. E é muito triste tudo que a Miriam narra aqui. É mais triste ainda saber que tudo é real e que as pessoas, além de terem passado por tudo isso, muitas ainda estão passando, pois a guerra está longe de acabar. Nesse livro aqui, a Miriam relata que quando ela começou com o diário, ela tinha apenas 6 anos. Foi quando começou os primeiros bombardeios, os primeiros tiroteios. Ela meio que não entendia nada que estava acontecendo. Ela estava sempre perguntando para a mãe dela, para o pai dela: pai, o que é isso? O que é aquilo? Sempre querendo entender. Os pais sempre tentando proteger, falando que logo logo ia passar, que as coisas iam melhorar. Até que por si só ela foi começando a ficar ouvindo a mãe conversando, o pai conversando, e acabou entendendo o que estava acontecendo. Você já imagina que uma criança de 6 anos acabou aí crescendo, entendendo o que era o significado da guerra. É muito triste ler essas coisas. No relato aqui ela conta que então começou os primeiros bombardeios, os rebeldes começaram com as manifestações, tiroteio para todo lado, não tinha mais segurança de você andar na rua, das crianças brincar na rua, não tinha mais isso. Com o passar do tempo aqui, as crianças também perderam o direito de ir para a escola, pois não era mais seguro na própria escola, estava sendo bombardeada, então nem segurança na escola eles tinham mais. Então tinha que ficar só em casa. Passando um tempo, ou começou a haver bloqueio na estrada, então não começou a não entrar mais nada nos bairros, nem sair. Então começou a vir a falta de luz, a falta de água, por dias e dias. Às vezes a luz voltava, ficava algumas horas, depois sumia, e só sabe Deus quando que ia voltar novamente. Então quando tinha oportunidade que a luz chegava, eles já corriam, esquentavam as coisas, colocavam a máquina para funcionar, lavar a roupa, já corria para fazer as coisas, independente do horário que voltasse. E a água a mesma coisa, já corria para separar os baldes, para tomar banho. Então vocês imaginem que situação horrível. Sem contar que cada vez que a guerra, cada vez que intensificava mais a guerra, o preço das coisas começou a subir absurdamente. Então eles não tinham mais dinheiro para estar comprando o básico, que é comida, higiene, essas coisas, gente. Então é horrível de ler isso. A Miriam conta que a mãe dela mesma tinha que ficar reinventando pratos porque não tinha mais carne. Eles ficavam meses sem provar a carne porque não simplesmente não dava mais para comprar. Então a mãe dela ficava fazendo vários pratos com trigo, misturando temperos para dar algum sabor na comida, para ir sobrevivendo e não passar fome. Mas mesmo assim chegou um ponto que até fome eles passaram. É muito horrível ler essas coisas, e mais triste ainda é ler que a Miriam, uma criança, já estava tendo noção de tudo isso, crescendo com essas informações, vivendo isso. E ela conta aqui, com o passar dos dias, conforme a guerra foi intensificando, as manifestações, pessoas começaram a desaparecer, famílias foram sendo aí desfeitas, muitos cadáveres eram encontrados na manhã ou após os bombardeios. Foi criado aí um cemitério provisório que era uma pracinha perfeita, passou a ser um cemitério. E muitos refugiados começaram a entrar no bairro de Alepo, porque os bairros deles, que eram bem próximos do de Alepo, já estava sendo bombardeado, e acabava que as pessoas tinham que sair correndo para não morrer aí pelos bombardeios. E a Miriam fala que da janela da casa dela ela via pessoas com colchão na cabeça, pessoas com sacola debaixo do braço, e a maioria dessas pessoas acabavam ficando na rua, em campo aberto. Então quando tinha algum bombardeio, elas eram as primeiras a serem acertadas e acabavam vindo a falecer. Então é tudo muito triste. E ainda mais triste é ver que as crianças acabavam perdendo o direito, né, de brincar, de ir à escola. Então tinham que ficar em casa com medo. As crianças aqui, ela tem um ponto que a Miriam conta que ela começou já a entender de que arma que era tal tiro. Ela começava já pelo som, ela já sabia identificar, ela já sabia como se esconder e onde se esconder muito bem para não ser afetada pelos bombardeios e os tiros. O tipo de bomba que era, quando era jogada, ela já sabia identificar. Então é tudo muito triste você ver que as crianças estavam aprendendo isso, em vez de estar aprendendo a ser criança, coisas da idade delas, né? É horrível ler essas coisas aqui que a Miriam relata. E ela fala que tudo isso começou em meados de novembro de 2011 e até março de 2017, aonde termina aqui o diário dela, ainda estava acontecendo essas coisas. Aí chegou um ponto então que os manifestantes, com os tiroteios, as coisas foram ficando cada vez mais intensas, e chegou sim a atingir o bairro onde Miriam morava, e chegou a atingir os prédios vizinhos. Então eles foram obrigados a abandonar tudo e se mandar para sobreviverem, né? Então ela conta aqui como que foi deixar tudo para trás, a vida dela, a casinha onde ela cresceu, a cama, tudo, as bonecas. É bem triste a parte quando ela relata aqui das bonecas que ela deixou e falou: daqui a pouco a gente se vê.
É muito triste mesmo. E aí ela fala que deixou tudo pra trás e foi embora. E tanto que no livro aqui, quando começa a história, ela tá voltando lá pra esse bairro, né, após alguns anos que ela saiu. E ela fala que como é triste ver que tudo virou ruína, o prédio dela, a casa dela, não existe mais nada, a não ser uma caixinha que ela encontrou entre os escombros lá, que tem algumas coisinhas dela. E ela fala que isso é a infância dela, essa caixinha é o que remete tudo que tinha a ver com a infância dela, porque de resto tudo foi apagado aí pelas bombas. É bem... não tem nem como falar muito aqui, né, porque é muito delicado esse assunto. E lendo esse livro você aprende também a dar valor para suas coisas, porque por mais simples sejam as coisas que vocês têm, a gente tem nossa cama, tem o pãozinho de manhã, tem o almoço, tem uma certa segurança, e eles lá não tem nada disso, gente, nem o básico, até o básico foi tirado deles, que é água, é luz, é a comida, vivem com medo de serem atacados, de alguém bater na porta, desses manifestantes loucos abordarem na rua, sequestrar, matarem. Então vocês imaginam viver o tempo inteiro com medo. A Miriam, que ela fala que ela cresceu assim, com medo, e cresceu já conhecendo a morte muito cedo, porque ela viu os entes queridos vindo a falecer, a simplesmente desaparecerem, a sentir fome, a querer tomar banho e não ter água, querer assistir um desenho e não ter luz. Então é tudo muito sofrido, é bem triste mesmo ver que a guerra em si provoca isso e que pessoas inocentes acabam pagando o pato aí por uma coisa que muitos nem sabem direito o que está acontecendo. É realmente revoltante. E mais triste ainda é saber que isso ainda acontece lá, né, que tá longe de ter um fim. Mas é isso. Se vocês já leram esse livro, vocês entendem um pouquinho aqui do que eu tô falando, do que eu quis passar aqui, que é pra gente dar valor pras coisas que a gente tem, né? Porque seja como for, a gente tem. Aqui nem isso eles têm. O básico do básico, eles não têm. E que pra gente dar mais importância pra essas coisas, que às vezes só porque tá lá do outro lado do mundo a gente pensa, ah, tá tão longe, a gente não se preocupa em querer saber, em querer ter um conhecimento melhor da situação. Pelo menos por mim, né, eu falo por mim assim, que eu era assim. Depois que eu li esse livro, eu já pesquisei, eu já fui atrás, já quis entender um pouquinho melhor sobre essa guerra, o porquê tá acontecendo isso. E é bem triste mesmo, cada relato que a gente vê, gente, que mais de 500 mil de pessoas já vieram a falecer por conta dessa guerra. É muito triste. Mas é isso. Se vocês já leram esse livro aqui, tem uma opinião diferente da minha, comentem aqui embaixo, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Ou vocês têm mais alguma coisa a acrescentar que eu não comentei aqui, comentem aqui embaixo também. Se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe seu like aqui e eu volto aí com mais resenhas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!